Bom, esse período do Estado Novo aí é um período em que é instaurada uma ditadura no país, né? Tio Getúlio vai estar no poder agora e uma das primeiras ações que ele vai ter é criar a nova Constituição. Então, no direito constitucional, né, vai se aprovar um documento aí, mas essa aprovação cabe só ao Poder Executivo, porque o Congresso estava fechado, então não tem mais Poder Judiciário, não tem mais Poder Legislativo, não tem mais nada, só o Poder Executivo mandando. Então, a principal característica desse período aí vai ser o crescimento do Poder Executivo sobre todos os outros poderes, né? Ele vai suspender todas as imunidades parlamentares, né? Vai ter aí permissão para o presidente agora pode prender, para exilar e colocar para fora do país, né? Mandar embora, invadir as casas das pessoas sem nenhum mandato policial, se quisesse, né? Legalizar a censura. O que é a censura? Tudo que vai ser na mídia em si veiculado tem que passar pelo presidente. Então, seja filme, seja na época não tinha televisão. Seja qualquer coisa de programa de rádio, música, porque foi a questão da música existia naquela época, revistas, jornais, né? As revistas e jornais eram o grande forte também naquela época. Então, houve uma censura nesse período, né? E o aumento do mandato presidencial para 6 anos, né? E não mais 4, como tinha antes na Constituição de 1934. Vai ser conhecido como a Constituição Polaca, né? Porque a polaca era uma referência aí ao fascismo que tinha na Europa. Então, como Getúlio Vargas estava aí tomando essas características do fascismo da Europa, como ele era um simpatizante, né? Então vai ser chamado aí de Constituição Polaca. E esse fascínio de Getúlio Vargas aí fica bastante marcado nesse período chamado de Estado Novo, né? É um caráter autoritário que ele vai ter, e ele também cria o chamado Conselho da Economia Nacional, que vai conceder ao Estado aí o direito de intervir e dirigir diretamente a economia nacional, ou seja, o mercado não é mais liberal, o mercado passa a ser controlado inteiramente pelo presidente. E nesse período também vai ser criado alguns órgãos de repressão, né, como a DIP. A DIP é o Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que vai ser organizado aí para poder reprimir, e outro que também vai fortalecer é o DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social. Então, imagine, né, que um vai controlar a questão da midiática e o outro vai controlar as pessoas no geral, os chamados subversivos, né, que todos aqueles que vão ser contrários às ideias do presidente. Então, lembrando que ele extinguiu todos os partidos políticos, né, vai perseguir todas as oposições que tiver a Vargas, né? O DIP vai ser responsável aí pela censura dos meios de comunicação, pela realização também da propaganda presidencial, ou seja, vai começar a haver vários programas de rádio que vai propagar tudo de bom que o presidente faz, porque essas coisas ruins vão acontecendo, mas o que eles vão tratar de propagar na mídia vai ser as coisas boas que o presidente faz. É por isso que vai ter pessoas que, se você parar para perguntar hoje aí, aos avós, às pessoas que foram contemporâneas a esse período da era Vargas, eles vão dizer, não, Getúlio Vargas foi o pai dos pobres, Getúlio Vargas criou o 13º, ou criou o salário, várias coisas eles vão dizer aí a favor de Vargas, porque Vargas tentava manter essa imagem como se ele fosse aí pai dos pobres. Eu vou tentar mostrar a vocês uma imagem de Getúlio Vargas aqui em Cachoeira, no período do governo dele, né? Não sei se eu ainda tenho essa imagem, mas eu vou tentar mostrar a vocês. Então, a propaganda da era Vargas vai ser aí uma ferramenta muito importante para que ele fique fortalecido, né, com o povo. Foi essa tática que ele usou, né, para ser aí como se fosse um político preocupado com as condições de vida do trabalhador, né? Ele mesmo se nomeou pai dos pobres, né? Mas a gente sabe que ele tinha o quê? Características fascistas, porque a utilização da propaganda a favor da figura do presidente, né, do ditador, é uma característica fascista. Então, essa forma de propaganda aí, né, bastante inteligente, né,
ainda mais considerando que a maioria da população era analfabeta, então o rádio era o que o povo ficava ouvindo, né? Então o povo acreditava ali em tudo aquilo que ouvia. O trabalho desse departamento de imprensa e propaganda, que é a DIP, vai ser muito bom, no sentido bom para o presidente, né? Ele vai ser muito exaltado pela população como um presidente que faz coisas boas para a sociedade, né? E para ter uma noção aí da força com que essa ideia ela foi enraizada na população, até os dias de hoje, como eu falei, o povo vê ele como alguém que defendia a classe operária. E o DOPS, né, que era o outro órgão, ele reprimia aí, né, fazia prisões, torturas, cassações e até assassinatos aí de todos aqueles que fossem acusados de ameaçar o governo Vargas. Então, quando a gente pensa assim em ditadura no Brasil, como eu falei antes, né, a gente lembra do período da ditadura civil-militar de 1960, 70, 80 aqui no país, mas sendo que o povo lembra mais desse período da ditadura militar, porque é mais próximo dos nossos anos, né? Ocorreu depois dessa ditadura de Vargas, é mais próximo dos nossos anos e tenha durado mais tempo, talvez porque tenha durado 21 anos aí, durou mais tempo, mas houve sim, né? Não é por isso que se anula que houve sim no período de Vargas essa ditadura, né? Com pessoas presas, torturadas, mortas pelo regime do Estado Novo aí, porque não havia liberdade de expressão nessa época, nem liberdade de crítica. Se você discordasse do sistema, você estava ameaçado, totalmente ameaçado. Então, esse foi um período de repressão, né, da DIP e da DOPS, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, e a DOPS, que vai ser esse órgão que vai controlar, né, a todos aqueles que são contrários ao regime. Nesse período também do Estado Novo, Getúlio Vargas ele também tenta controlar qualquer tipo de reivindicação por parte dos operários, né? Neutraliza e anula aí qualquer influência política que o operariado vinha a ter. Ou seja, qualquer pessoa que se levante aí dos meios dos operários para poder fazer qualquer tipo de revolta, aí a DOPS ia lá, né, e mantinha esse controle sindical. E foi nesse período que surgiu o chamado pelego, né? Porque o pelego vai ser aqueles trabalhadores que serviam de espiões para o governo dentro dos grupos de operários. Imagine, os operariados não tinham, a classe de trabalhadores não tinha liberdade, porque sempre tinha alguém que representava o governo metido no meio deles, né, se disfarçando de operário, para poder delatar quem fosse aí contra o governo de Vargas ou quem planejasse qualquer tipo de contestação. E na questão econômica, Getúlio Vargas ele adota esse nacionalismo, né? Ou seja, ele passa a querer que o Brasil tenha suas próprias indústrias, né? A gente pare de comprar na mão dos estrangeiros, né? E ele faz aí uma intervenção direta na economia, porque o Getúlio Vargas também é conhecido como presidente desenvolvimentista, né? Que ele passa a desenvolver o país aí por meio dessa intervenção direta do Estado. Mas não era uma coisa tão rigorosa, né? O Estado estava aberto aí para negociações com o capital externo, ou seja, com pessoas, com empresas de outros países, mas o Brasil também aceitava empréstimo do exterior, mas desenvolvia uma série de novas indústrias com esse dinheiro que tomava emprestado. Então, novas indústrias eram implantadas aqui no país, mas em consequência disso a gente tinha o aumento da dívida externa, né, que foi muito significativa em contraposição de todo esse novo investimento para que as indústrias nacionais elas crescessem, né? Então o Brasil Getúlio Vargas começou a investir aí para que houvesse um crescimento da indústria de base. O que é a indústria de base, gente? A indústria de base é a indústria que vai fornecer matéria-prima para a fabricação de outras indústrias, tá? Que é a fabricação de maquinaria, né? Aí vem empréstimos com o Banco Norte-Americano, né? Que vai fazer construir aí a usina de Volta Redonda, né? No estado do Rio de Janeiro. E depois a gente vai ter aí a criação da estrada de ferro da Central do Brasil, que vai transportar o minério que era retirado de Minas Gerais,
né? Onde foi construída também a Companhia do Vale do Rio Doce e por aí vai. A gente vai tendo aí um desenvolvimento muito grande, né? Apesar de tudo dessa parte ruim, fascista de Getúlio Vargas, a gente vai ter aí uma questão do desenvolvimento do país relacionado às indústrias de forma significativa no governo de Getúlio Vargas, né? E, contudo, a gente vai ter a questão do populismo. O que foi esse populismo? Né? Getúlio Vargas vem aí com as práticas populistas dele, que é a construção da sua imagem positiva, que também é chamado de trabalhismo, né? Como eu falei, ele era o pai dos pobres. Ele tinha aquela prática que, de certa forma, se assemelhava a outros presidentes aqui da América Latina, né? Vai ser aí uma construção de uma imagem, né? Que o Estado está acima de qualquer classe, né? O Estado, o Brasil, vai estar acima de qualquer classe. É uma característica fascista, né, gente? Mas é aí uma harmonia entre o capital e o trabalho e um grande apelo popular. Então, para que isso acontecesse, era necessário que toda a classe operária apoiasse Getúlio Vargas de uma certa forma. É por isso que ele cria, né, uma imagem de gratidão e submissão do trabalhador. Então, se eu tenho, né, ações que beneficie o trabalhador, esse trabalhador vai ser eternamente grato a mim, independente do meu caráter, independente daquilo que eu faça. Né? Fiz um bem àquela pessoa, independente do mal que eu faça àquela sociedade, aquelas pessoas que eu fiz o bem vai ser sempre gratas a mim. Então é isso que os ditadores utilizam como características no seu governo para ganhar a classe mais pobre. E era o que Getúlio Vargas também fazia. Né? O Brasil, antes de 1930, ele não tinha leis trabalhistas, né? Tinha, mas era bastante atrasada se comparada a outros países da Europa. E aí vem Getúlio Vargas e começa a criar, né, essas leis. Então, é uma prática populista, né, com as leis trabalhistas, que foi inspirada aí nesse modelo fascista. Né? Em 1943, Getúlio Vargas cria a chamada CLT, né? Que é a consolidação das leis trabalhistas. CLT, gente, é quem trabalha, as leis que regem quem trabalha com carteira assinada, né? Então, teve como influência aí a Carta del Lavoro de Mussolini, Carta del Lavoro, que foi a referência para criar a CLT aqui no Brasil. Carta del Lavoro foi de Mussolini. Mussolini foi de onde, gente? Da Itália. E Itália tinha o que lá? O fascismo. Lembra disso. Tá? Então o populismo vai ser aí um forte aliado de propaganda para que Getúlio Vargas fosse considerado o pai dos pobres, como eu já falei. Bom, agora vem o boom, né, da queda de Getúlio Vargas, nesse queda parcialmente falando, né, porque o cara ainda é o pai dos pobres. Da queda de Getúlio Vargas nesse primeiro governo dele aí. Quando eu falo primeiro governo, gente, é porque essa era Vargas, chamada era Vargas, ela foi dividida em 3 partes, como eu falei: governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo, né, que é o período da ditadura de Vargas. Mas esse período de 15 anos aí só foi o primeiro governo de Vargas, porque lá mais pra frente, né, a gente vai estudar ainda, né, quando a gente estudar aí as repúblicas liberais, a gente vai ver que Getúlio Vargas vai ser eleito pelo povo de novo, tá? Então você vai ver aí que ele vai ser eleito pelo povo de novo, não, né? Que dessa vez ele não foi eleito, né? Dessa vez ele entrou primeiro por meio de um golpe, depois foi eleito indiretamente e depois continuou por meio de um segundo golpe, né? Mas vamos lá. Tudo começa por causa dessa Segunda Guerra Mundial. Lembra que a Segunda Guerra Mundial a gente vai estudar com vocês a Segunda Guerra Mundial, mas de um lado a gente vai ter os países liberais, né, lutando pela democracia, e do outro os países fascistas, né, os países da ditadura lutando aí com a centralização do poder. Japão, Alemanha, né, Alemanha aí, essa nazista, a Itália fascista. Então vai estar de um lado a Alemanha, né, a Itália. Então todos esses fascistas lutando contra a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, né, a União Soviética. Então, tipo, todos esses do outro lado. Então, imagine que o conflito praticamente, para não falar nome de país, para não embolar a cabeça de vocês agora, vai ser aí a democracia contra a ditadura, tá? Então, Getúlio Vargas,
Ele primeiro ele fica em cima do muro, né? Tipo, não é que ele fica em cima do muro, mas ele demonstra ficar lá e cá. Inclusive, né, antes aí dessa Segunda Guerra Mundial, o Brasil recebe a visita do filho de Mussolini aqui, né? E Getúlio Vargas recebe ele, pá. Então, o povo pensou o quê? Os jornais começaram a especular logo que Getúlio Vargas vai ficar na guerra do lado dos ditadores, né? Da Alemanha, da Itália, do Japão. Só que Getúlio Vargas era esperto. Getúlio Vargas queria o quê? Desenvolver o país. E ele precisava o quê? De dinheiro para isso. Então, os Estados Unidos fez aí uma liberação financeira para o Brasil, né? E o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial do lado dos Estados Unidos. Então, o lado dos Estados Unidos era o lado da democracia. Agora, imagine, para você pegar logo qual foi o X da questão, é que o Brasil lutou do lado da democracia lá fora, na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Só que dentro do Brasil existia uma democracia, gente? Não. Getúlio Vargas estava com características de um governo ditador, de um governo fascista. Então, ele se assemelhava mais aos outros países que estavam do lado da ditadura, na Segunda Guerra Mundial, do que os países do lado da democracia. É aí que a oposição aqui dentro do Brasil pegou Getúlio Vargas, pega na mentira, que pegou Getúlio Vargas nessa questão toda aí. Vamos lá. Então, a gente vai ter aí o estouro dessa Segunda Guerra Mundial, né? 1939 começa aí, e aí vai vir uma grande pressão dos Estados Unidos para que o Brasil entre aí do lado dos Estados Unidos. Então, o posicionamento de Vargas era neutro inicialmente, né? Ele tinha uma relação com o eixo, que começou a ficar bem complicada. A gente tinha aí, de um lado, os aliados, dos outros, o eixo, né? Aí na Segunda Guerra Mundial. Então ficou complicada porque o Japão atacou a base de Pearl Harbor, né? Que foi a base dos Estados Unidos. E aí, após esse ataque, representantes dos países da América vão se unir, né, no Rio de Janeiro e decidir romper relações com todos aqueles países que não eram aliados. Então, a situação ele vai piorar aí em meados de 1942, quando cerca de 10 navios brasileiros vão ser atingidos aí por submarinos alemães e italianos, e aí vão atingir os submarinos brasileiros, né? E por causa desse motivo é que Getúlio Vargas declara que o Brasil vai estar em estado de guerra. Vocês vão entender melhor quando a gente for ver a aula aí da Segunda Guerra Mundial, mas para vocês entenderem que Getúlio Vargas declara que estamos em estado de guerra. Ou seja, é quando uma nação, mesmo sem participar da guerra declarada, ela vive uma situação de hostilidade contra outra nação, né? Porque a gente está em ameaça de segurança, claro, né? Se aí navios da Itália, se os navios do Brasil vai ser aí atingido por submarinos alemães e italianos, a gente está em perigo, né? Acorde aí para a vida. Então, o que é que Getúlio Vargas vai fazer? Ele vai criar a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, para lutar contra o eixo. O eixo ali que é Japão, Alemanha e Itália, tá certo? Então, a FEB, ele vai ser administrada aí, vai ser comandada pelo general Mascarenhas de Moraes, né? E ele era considerado aí um oficial, né, bem disciplinado e tal. E aí Getúlio Vargas manda o cara aí, né? A FEB ela vai ser enviada para lutar na Itália, né? Vão ser cerca de 25 mil soldados brasileiros ali, que vai unir aí essa tropa latino-americana no conflito. Vai ser a batalha mais difícil que a FEB vai enfrentar, vai ser em Monte Castelo, né? Mais de 460 mortos brasileiros vai existir nesse período aí. Vai ser necessário um apoio dos Estados Unidos no ataque de Monte Belvedere, né? Para que o Monte Castelo fosse tomado. Então, a gente está falando o quê? Da luta dos soldados brasileiros lá na Itália, tá? Nessa Segunda Guerra Mundial. E graças a Deus,
o Brasil vai ser vitorioso aí nesses conflitos lá. Só que os soldados foram e depois retornaram para o Brasil, né? Acabou a guerra, pá. Os soldados vêm para o Brasil. Os soldados de baixa patente não receberam nenhum tipo de auxílio governamental que foi prometido antes deles irem. Então eles não tinham emprego, tava com trauma da guerra, o povo fica logo surdo, né? Bum, 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 tanta explosão. O povo fica traumatizado, o povo que eu falo, os soldados, né? Traumatizado, né? Com lesões físicas, né? As suas famílias recebem ele de volta, graças a Deus que recebeu, né? Porque tem aqueles que nem voltaram porque morreram. E Getúlio Vargas não cumpre a promessa de dar nenhum tipo de auxílio, né? Então, mesmo com todo o sucesso do Brasil nessa Segunda Guerra Mundial, né? Essa Segunda Guerra vai trazer aí essa contradição que eu falei antes. A imprensa nacional, né, que vai ser liderada aí por Carlos Lacerda, que é um cara que é a pedra no sapato de Getúlio Vargas, até lá no segundo governo deles que vocês vão ver, né? Ele vai começar a questionar como é que era possível o presidente estar aí numa luta contra ditaduras na Europa e ao mesmo tempo manter uma ditadura aqui dentro do país, né? O cara era o cara das relações, né? Getúlio Vargas só queria ficar bom com os outros países, né, democratas, que eram democráticos e queria aí dinheiro para poder desenvolver o Brasil. Então, argumentava-se sobre quais seriam as razões para que os brasileiros estivessem lá perdendo suas vidas, né, para acabar com o regime do eixo, né, sendo que aqui tinha um regime semelhante aos países que estavam do lado do eixo. Então Vargas, ele não vai conseguir suportar toda essa pressão aí, e aí ele vai fazer o quê? Uma abertura política. A gente vai ter a UNE nesse período, UNE, União Nacional dos Estudantes, né? Que são os pensadores aí, a galera, os jovens que vão estar estudando na universidade, que vai estar começando a desenvolver as ideias, discutir ideias e começar a fazer com que a população acorde, né, nesse período aí. Então Getúlio Vargas não é burro nem nada, não é besta nem nada, esperto todo. Ele começa o quê? Vai dar anistia política, vai soltar os presos políticos, né? Então ele começa a fazer uma abertura democrática, uma abertura política. Aí ele disse, ó, gente, vou marcar eleições. Aí ele vai e marca eleições aí para 1945 para permitir o retorno dos partidos políticos, né? Então Getúlio Vargas, ele começa a trabalhar por uma redemocratização e uma reorganização partidária aí. Então, para realizar essa abertura política, ele marca eleições para o final do ano de 1945 e aí ele vai tomar algumas medidas para demonstrar que a ditadura de Vargas aqui no Brasil acabaria, né? Ou seja, Getúlio Vargas não é burro nem nada. Ele estava tão aí nas graças da classe pobre, do povo, que ele pretendia que o próprio povo pedisse para que ele ficasse no país ou que ele novamente fosse o que? Eleito, né? Então a gente vai ter, vamos aí entender essa reorganização partidária, tá? Vamos entender. Então, com o término da ditadura do Estado Novo, vai surgir aí o PTB, o PSD, a UDN, o PCB. Então, são vários partidos políticos que surgem. O PTB, né, que tem como um dos fundadores o próprio Getúlio Vargas, né, vai abrigar aí todo o operariado e a classe média brasileira. A gente vai ter o PSD, que é o Partido Social Democrático, que era aí composto pelas elites rurais, né? A gente vai ter a UDN, que era os antigetulistas, que era a oposição de Getúlio, que essa é a União Democrática Nacional, a UDN, né? E aí a gente vai ter a UDN aí como o partido que maior fazia oposição a Vargas. E tinha também o PCB, né? Que é o Partido Comunista Brasileiro. Olha aí os comunistas. Finalmente passou a concorrer aí com a sigla própria nesse período. Anteriormente era o Bloco Operário Camponês e agora passa a ser oficialmente o PCB. E aí é por causa disso que Luiz Carlos Prestes, né, que era um dos líderes do PCB, ele se aliou a Vargas no término do Estado Novo. Imagine, o cara foi preso por Vargas, olha, quero nem dizer. E no final se aliou aí a Vargas. Mas o partido não tinha força política nenhuma aí, porque os principais eleitores eram membros aí do operariado urbano que apoiava o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. Então já estava aí a favor de Vargas
De qualquer forma. De qualquer forma. Então, de agosto até outubro, lembra que as eleições estavam marcadas para dezembro, tá? Então, de agosto até outubro de 1945, o Brasil ele vai passar aí por uma forte crise política, né? Porque vai se programar a eleição, a oposição a Vargas vai começar a exigir que ele não se candidatasse. Aí Getúlio Vargas, né, foi esperto, ele começou a perceber isso. A oposição tinha na cabeça aí de que esse intenso trabalho de propaganda política de Vargas durante todo o seu governo garantiu a ele vantagens com a massa operária aí para as próximas eleições. Então, o resultado dessa pressão da oposição vai ser o quê? Um movimento popular apoiando a candidatura de Getúlio. Então, começa aí um movimento popular para que Getúlio se candidate, assim como a sua presença na elaboração de uma nova Constituição do país. Então, esse movimento, né, vai ser chamado de queremismo. O que foi o queremismo, gente? Foi o povo, perto do final de 1945, pedindo que Getúlio Vargas ele fosse aí candidato de novo às eleições, tá certo? Então, nas manifestações, né, que ocorriam eram nas principais cidades do país e as pessoas gritavam: queremos Getúlio, queremos Getúlio, imagine. Então, o povo, com tudo que Getúlio Vargas fez no país, queria Getúlio do lado de Getúlio, porque Getúlio foi o tal do pai dos pobres, né? Então, mesmo com todo o apelo popular, ele não conseguiu se manter no poder, porque em outubro mesmo de 1945, quando percebeu que Getúlio Vargas tinha muita força no país, a oposição ela vai articular aí um golpe militar para tirar Getúlio Vargas do poder. E era o fim do Estado Novo. O Estado Novo chegou ao fim, porque Getúlio Vargas foi tirado do poder até a posse do novo presidente, né? Que foi Gaspar Dutra, que foi indicado aí pelo próprio Getúlio Vargas, né? Para concorrer às eleições. Não importa, a oposição só não queria que fosse Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas tinha feito muita miséria aí no país, mesmo com todos os benefícios criados para a sociedade. Então, em janeiro de 1946, o Brasil foi governado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Então, até janeiro, no caso, né, de outubro até janeiro, o Brasil vai ser governado aí por José Linhares. A nossa aula da Era Vargas fica por aqui. Beijos e queijos, queridos.